Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. É um texto, vou ler um texto longo. Versículos 1 em diante. Apocalipse 21, 1 em diante. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha, eu vou pular para o versículo 21, porque eu não vou ler cada uma dessas pedras agora. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória.
As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra da margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, os enviou enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouquinho que seja de uma pequena parte que está escrito aqui, que é o que eu vou abordar hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei o que vocês podem estar pensando, o pastor Mauro às vezes fala um versículo, 2, lê e prega a mensagem todinha em cima de 2 ou 3 versículos, ou até um só, e agora eu leio quase 2 capítulos. Eu vi a hora dele chegar no fim do livro e dizer: estamos encerrados em Apocalipse. Não se iludam. É o seguinte, nesses 2 capítulos, João fala muito da cidade de Nova Jerusalém e da condição desta cidade, e fala um pouquinho do novo céu e da nova terra, mas fala. E ele faz de uma maneira em que ele afirma alguma coisa sobre a nova cidade, a Nova Jerusalém. Aí depois faz algum comentário, não exatamente sobre aquele assunto. Aí depois volta. Aí depois muda um pouco de novo. Aí volta e repete algo do que já tinha dito antes. Aí vai à frente. Aí depois volta de novo. E fica muito difícil para o pregador dizer: como é que eu vou organizar isto? Em termos, vamos dizer, lógicos, em termos de entender bem, algo assim. Que características nós podemos aprender desta cidade, por exemplo? Então, ao fazer isso, a gente vai 21, aí vai versículo tal e tal, e pula para o outro, aí depois vai e pula para o outro, vai lá para o 22, capítulo 22, aí vai tirando características dessa santa cidade, até
até o versículo 17 de Apocalipse 22. Então, é uma característica do texto. Não foi fácil eu estabelecer como é que eu iria expor para vocês esses 2 capítulos, muito acima da nossa imaginação, muito acima do que nós podemos compreender, mas não por isso vamos deixar de examinar com detalhes o que nós pudermos descer a detalhe. Então, é isto o motivo de eu ter lido. Eu não vou ler toda vez esse texto inteiro, e eu imaginei que ia pegar vocês de surpresa. Eu não sei há quanto tempo vocês leram Apocalipse 21 e 22, então eu ia começar a falar de coisa aqui que vocês leram há um bocado de tempo atrás, e não estavam bem lembrados, ou não estava fresquinho na sua memória. Então eu resolvi ler todo, quase até o final do livro, para vocês refrescarem o que Apocalipse diz, e agora cuidem em casa. Eu não vou mais, daqui até o final da exposição do livro, eu não vou ler esse texto todinho de novo, ok? Então, dessa vez eu li para vocês, e vocês ouviram e refrescaram a memória com relação a esses 2 capítulos finais do livro. Mas agora eu vou confiar que vocês vão em casa, vão ler, vão estudar, e quando eu disser algo que está num desses 2 capítulos, pelo menos até o versículo 17 do capítulo 22, eu vou assumir que está na sua mente, está na sua memória, e não vou ficar explicando o tempo todo, porque aí não tem menor condições. Então, esta é a estratégia que eu tracei para explicar esses 2 capítulos, e não foi fácil concluir isso. Eu tentava ir por um caminho de expor versículo a versículo, e não dava certo, porque entrava outro assunto, e outro assunto precisava ser explicado, aí depois voltava ao assunto que ele já tinha falado antes e tinha ficado incompleto. Então, eu vou sacrificar a sequência natural do texto, e vou pular de versículo em versículo, tirando, então, pinçando características da Nova Jerusalém, e novo céu e nova terra. O fato é que a tribulação ficou para trás, o milênio ficou para trás, a derrota de Satanás, o antigo céu e a antiga terra ficaram para trás, o julgamento do trono branco ficou para trás, o lago de fogo está cheio de demônios e de almas e corpos perdidos de seres humanos, todos eternamente condenados ao sofrimento. É assim que nós nos encontramos aqui, quando começamos o capítulo 21 de Apocalipse. Aí João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João repete que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Repete por quê? Porque ele já tinha dito, quando falou no julgamento do grande trono branco, lá no capítulo 20. Versículo 11, já passei por ele. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então João já anuncia aqui que sumiram o céu e a terra. Quando eu disser céu, entenda o universo. Não são os lugares celestiais onde Deus habita, que são inclusive invisíveis aos nossos olhos. Não, quando falar de céu aqui, é de planetas, dos astros, das galáxias, aquilo que nós conhecemos como universo, ou a primeira criação. Então, quando fala novo céu, é o novo universo. Não é novos lugares celestiais, não é assim que nós entendemos. Então ele já preveniu aqui que algo muito grande ia acontecer, ou aconteceu, porque ele já fala no passado. Quando Deus destruiu a terra, destruiu os exércitos de Satanás, ou os exércitos que Satanás conseguiu juntar contra o rei no final do milênio, e Deus desceu fogo do céu e os consumiu, e eu já expliquei isto.
e que tudo indica que ali Deus consumiu a própria terra, conforme 2 Pedro 3 diz, e eu li já e eu vou ler de novo. Então, parece que o trono branco é entre a destruição da terra e a criação de uma nova terra. Alguns autores, inclusive, sugerem que foi nos lugares celestiais mesmo, o julgamento do grande trono branco, porque não tinha mais terra, não tinha mais céu, criação, não se sabe então, mas parece haver aí um espaço entre o fim do céu e da terra e o início de um novo céu e uma nova terra, algo aí muito misterioso, embora nós devamos ter cuidado quando falar de cronologia e das indas e vindas no tempo, quanto às visões de João, e devemos ter cuidado com isso. Mas é curioso que ele já tinha dito, viu um trono branco e tal, Satanás foi jogado no lago de fogo, destruiu o fogo do céu, destruiu os revoltosos e tal, viu um trono branco, e a terra e o céu desapareceram. Obviamente fica na cabeça de quem está lendo, e agora? Aí lá vem João no capítulo 21, versículo 1, vi novo céu e nova terra. Deus fez outro. E vê algo espetacular, João, novo céu e nova terra. Muitos acham que o céu e a terra originais foram purificados pelo fogo e passaram por uma total reformulação, mas sem perder a continuidade. E há uma discussão, até um tanto quanto intensa, entre duas opiniões. Inclusive, gostam de rotular tudo, né? Até rotulam, tem os que acham que é novo, do zero, e os que acham que é uma terra renovada, ou reformada. E eu vou descer um pouquinho aqui nesta questão, porque eu quero estimular vocês a pensar nessas coisas, e talvez fosse muito fácil dizer, como eu vou terminar dizendo, ninguém sabe direito se é uma coisa ou se é outra, mas antes de poder dizer isto, deve-se estudar e saber por que chega a essa conclusão. Como eu estava falando há algum tempo com uma pessoa que disse, pastor, como é isso aqui? Eu disse, eu não sei. Aí eu disse para ele, é fácil dizer eu não sei, né? É fácil. Eu digo, pois é, agora, você sabe o quanto a gente tem que estudar para poder dizer eu não sei? Porque fica muito ruim para um crente dizer eu não sei. Aí você abre a Bíblia, pá! Isso aqui. É que eu não tinha lido. Então, quando um crente diz eu não sei, significa, de tudo que eu já li da Bíblia e estudei e vasculhei a Bíblia, eu não vi a resposta. Como eu não nasci com essa resposta, eu teria que adquirir conhecimento quanto a essa questão. Aliás, quanto a tudo no mundo, eu tenho que adquirir conhecimento, até que 1 mais 1 é 2. Então, eu não sei. Mas para chegar lá, há um longo caminho a percorrer. E aqui, essa questão, e cara, na sua opinião, esse novo céu aí que vai, é um céu reformado, que é uma outra substância, mas o mesmo caráter, ou é tudo novo, do zero mesmo? Deus jogou fora o outro, nem jogou fora, destruiu, derreteu, conforme Pedro diz lá, ou ele amassou e jogou ali no fogo, e depois daquele material ele fez outro novo. Qual é? Sei lá. Não é bem assim, sei lá. Porque você vai abrir um livro de teologia, um livro
cristão de pessoas eruditas que estudaram e vão passar páginas discutindo. É zero. É zero. É do zero. Por isso. Aí o outro vai dizer, não é. Não é do zero. É uma terra reformulada, renovada. Por isso. Aliás, quem pensa que é do zero, está querendo imitar os gnósticos. E aí vai longe isso aí. Agora, estão discutindo isso porque gostam de perder tempo, coisa assim? Não. São estudiosos que gostam de ir fundo e gostam de aprender de fato o que a Bíblia ensina, e se está nas Escrituras merece ser conhecido pelo crente, gostam de ir. Certo que muitas vezes exageram e vão muito mais longe do que podem ir, e de que a Bíblia realmente dá condições, mas o fato de estudarem, examinarem, é muito bom, e de exercitar as coisas, exercitar sua mente para as coisas do alto, e aprender a raciocinar biblicamente, e a falar disso com mais naturalidade. Não é dizer, eu não sei e nem quero saber, quase tenho raiva de quem sabe. Não pode. Então nós vamos mergulhar um pouquinho nisto. Eu acho que é importante. Não sei muito o aspecto prático disto, a não ser o exercício de se pensar nas coisas do alto e até onde nós podemos saber o que a Bíblia nos ensina. Diminuir a nossa ignorância bíblica, que em termos médios já é muito alta. Então, muitos acham que foi uma renovação, uma reformulação sem perder a continuidade. Inclusive, esses que argumentam assim dizem que será uma mudança de substância, mas não de caráter. Alguns argumentos em prol disso. É interessante isso. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, não precisa ler não, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele argumenta, o crente é nova criatura, as coisas antigas passaram, mas ele é a mesma pessoa. Então, houve uma continuidade de personalidade. A pessoa, a identidade da pessoa continua sendo aquela, é aquele cidadão, aquela pessoa que passou por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, mas você vê que é o novo dentro do velho, é algo que foi feito novo, mas com a continuidade de alguma coisa que já vinha, não é a nova pessoa que está ali. Interessante. Romanos 8, 19 a 23, indicam dá uma ideia de uma certa continuidade da criação. Aqui em Romanos 8, 19 a 23, acho que vale a pena ler. Romanos 8, 19 a 23, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, obviamente, a que nós estamos chamando de velha criação, porque vai ser desfeita ou renovada, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando de Adão, está falando aqui do homem, que Deus entregou, não está falando de Deus aqui não, é de Adão, que Deus entregou a criação a Adão, para Adão sujeitar, e Adão pecou. Daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, dá uma ideia que a criação aguarda uma nova oportunidade, aguarda uma renovação, embora não diga que aqui está incluído a terra e o universo, a lua, o sol, as estrelas, não está incluído. Então, claro que pode se argumentar no sentido de ser
a criação aguarda, mas agora essa vai ficar para trás e vem uma nova. E a nova criação dos filhos de Deus pode ir por esse caminho e deixar a terra de lado. Mas é um argumento forte, que dá uma ideia de algum tipo de continuidade. Outros acham que o novo significa uma expressão ex nihilo, do latim, que vem do zero, que é uma expressão que nós temos aqui no Brasil, do zero, ou do nada. Como os primeiros foram. Do nada, Deus fez céu e terra como nós os conhecemos. John MacArthur, por exemplo, acha que essa é a opção. Abrindo aspas. O universo atual será descriado. Ele até colocou entre aspas, como se estivesse inventando uma expressão. Né? Como descriado é uma invenção também. Ele botou uncreated. Então, o universo atual será descriado. O novo céu e a nova terra serão verdadeiramente uma nova criação e não meramente uma renovação do atual céu e terra. Esse se posicionou firmemente. A ideia dele é que é nova e acabou-se. Nessa criação eternamente nova não haverá entropia, atrofia, decadência, declínio e desperdício. Fecha aspas. Ideia dele. E de muitos outros. Tem muitos de um lado e muitos do outro. Gente séria. Agora, mesmo nessa hipótese de uma criação do zero, é certo que esses o novo céu e nova terra, eles vão ter algo que lembrarão as coisas dos antigos. Sim, árvore da vida, um rio que sairá, fala em praça, fala em rua, fala em folha. Então, que há uma continuidade, uma ideia de continuidade, sim, mas pode ser simplesmente conceitual, porque nós sabemos que física não é, porque não vai ser mais com os elementos químicos que nós temos aqui, a Terra ela vai derreter com fogo, como está escrito lá. Então, seriam materiais diferentes, com propósitos diferentes, condições diferentes. Então, seria uma continuidade puramente de conceito, de ideias. Argumentos que as pessoas usam para dizer que vai ser tudo zero, é que vários autores diferentes, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, falam em termos tão fortes de criar algo novo, e afirmando que o antigo passou, o antigo acabou, o antigo foi destruído, foi derretido, palavras fortes, que eles acham mais natural tomar isso como sendo de fato novo, é mais razoável. Há uma passagem em Isaías 65 e 18, e aqui nós vamos para 700, 800 anos antes de Cristo, Isaías 65 e 18, (17 e 18), pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Olha só, então não foi só João lá em Apocalipse que viu. Bom, é que ele só que viu, mas Deus revelou para Isaías 700, 800 anos antes. Eis que, é Deus falando através de Isaías, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Olha a força com que Isaías procura deixar isso claro. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, dando uma ideia de que Deus não quer mais nem ouvir falar. E esse verbo no hebraico
traduzido como criar, é o mesmo de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mesmo verbo. Eu sei que essa questão de mesmo verbo tem que ter cuidado, porque às vezes o verbo é usado num sentido, às vezes é usado no outro, às vezes um verbo tem vários sentidos, especialmente no hebraico, que é muito elástico. Eu sei disso. Então, não é um argumento decisivo, não, mas não deixa de ser forte. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segundo Pedro 3:13. Não, antes do 13. Vamos ler do 10. Virá, segundo Pedro 3:10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo progresso e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, que promessa? De Isaías. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Então, são passagens que falam de uma maneira muito forte em algo totalmente novo, deixando para trás o que é passado. Alguns indícios de algo novo que eu fiquei pensando: a velha terra foi feita para ser servida, cultivada e guardada. A nova não consta nada disto. A primeira tinha terra, lua, tinha céu, lua, estrelas e mar. A nova terra não tem mar. 3/4 da nossa terra hoje é mar. É água. Água salgada, pelo menos. Não vai ter mar. Então, em termos científicos, o que seria uma terra sem água, não dá nem para imaginar da importância de água na terra. Ela não vai ter mar. O ciclo hidrológico, evaporação, chuva, cai, água salgada, água doce e tal. Por outro lado, fala em rio e fala em água da vida. Então vai ter água. Aí tem, mas é água da vida, não é água de H2O. Então, aí já espiritualizou a ideia de água, mas não é literal que a gente costuma interpretar, mas eu tenho dito muitas vezes que a maior dificuldade do intérprete é saber quando é literal e quando é metafórico, porque é óbvio que tem muita metáfora em Apocalipse, eu já disse isso várias vezes daqui. E às vezes quando a gente diz, olha, o que não crê no milênio, ele bota tudo como metáfora, espiritualiza tudo, como se fosse proibido espiritualizar qualquer coisa e colocar metáfora em tudo, e que tem que ser tudo literal. Falou em metáfora, é porque é alguém já que não crê no milênio. Não. Mesmo nós que cremos no milênio, literal como está escrito, na tribulação como está escrito, na volta de Israel, como já expliquei, mesmo nós que tentamos interpretar o mais literalmente possível as Escrituras, mas é óbvio que vai ter momentos em que vamos colocar metáfora. Mas aonde e quando? Não é fácil. Então, quando se fala em água da vida, tem que se agarrar no fato de ser água. É complicado, porque a água, se nós formos definir, é H2O. Isso não vai ter mais, os elementos vão se acabar, vão se destruir, vai ser novo, ou mesmo que venha a ser renovadíssimo tudo isso, mas totalmente diferente, porque no passado não tem mais, acabou, as coisas antigas passaram.
pelo menos é como João fala em Apocalipse 20, os céus e a terra já passaram. Então, a primeira terra tinha lua, estrelas, mar, e a nova, não. Nós vamos ler sobre sol, lua. Aliás, li. Uma das dificuldades disso é que está espalhado por aí, dizendo que não ia ter noite, o sol não precisa mais brilhar, porque Deus mesmo é quem vai brilhar lá. Vocês viram ler por aí. Nesse texto enorme, está escrito aí, segmentado, uma parte aqui, outra acolá, e depois eu vou juntar, como já expliquei. Mas vocês já viram que está escrito que não vai ter mais sol ou lua, ou no mínimo não há mais necessidade. E noite já era. Então o ciclo, noite e dia, não tem mais. Então é outra coisa. Parece. A primeira terra era feita para seres humanos com sangue, carne e osso, que precisavam se alimentar e dormir. A nova terra, não consta isso. Mas fala lá da árvore da vida e tal, vamos já chegar lá. Ali nós vamos poder ou espiritualizar ou usar a metáfora, mas literalmente já vimos que não dá, pelo menos na literalidade dos elementos que nós temos hoje, os elementos da tabela periódica e coisa desse tipo. Não será. Importante, a primeira terra não foi feita para ter a presença contínua de Deus. A primeira terra não dava acesso ao próprio Deus. Nunca deu. Aí vinha o tabernáculo, no deserto, o lugar santo, os santos dos santos, tudo representando a presença de Deus. Aí Deus às vezes aparecia, lá como no Monte Sinai, como um fogo e tal, e voltava. Aí mandava anjos que falam em anjo do Senhor, e a gente não sabe se realmente era anjo de Deus, ou se aquele anjo era o próprio Cristo, no estado pré-encarnado, não sabemos bem, só sabemos uma coisa, voltava. Aí veio Cristo, segunda pessoa da Trindade, mas de uma forma esvaziada, e agora com um corpo humano, e uma alma humana, além do corpo, mas ele veio para este mundo aqui, esteve entre nós, Deus esteve entre nós, desta forma, cheio de limitações. Aí ele é crucificado, é morto, ressuscita, volta. Aí manda o Espírito Santo no lugar dele. Cadê o Espírito Santo? Dentro de nós. Algo absolutamente real, óbvio, mas invisível e difícil de pegar. Difícil não, impossível, é intangível. Então, cadê o acesso a Deus aqui na terra? Quem está nesta terra não tem condição, mesmo crente, de chegar até Deus. Na nova terra, está ali. Nova Jerusalém vai descer até a terra e está ali Deus, presente, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho. Deus Espírito Santo não comenta, mas de alguma maneira que não sabemos imaginar, é óbvio que lá estará. O fato é que a segunda terra será preparada para ter a presença do próprio Deus, presença imediata, um acesso direto, claro, dos redimidos. O fato de Deus destruir a primeira criação física, a parte dos seres humanos, os redimidos, ele não destruiu. Aliás, nem os perdidos ele destruiu, ele jogou no lago de fogo, mas não destruiu. Não é incoerente com o fato dele dizer, quando ele fez a primeira criação, isso é bom. Alguns dizem, não pode. Deus não vai ser contraditório com ele próprio. Porque ele viu a criação, ele foi criando e disse, isso é bom. Aí criava mais um pouco, isso é bom. Mais um pouco, isso é bom. Deus viu que isso era bom. Lá depois de criar o homem, Deus viu que isso é muito bom. Como é que Deus vai destruir completamente algo que ele próprio declarou como bom, ou muito bom?
Isso não seria uma incoerência, não é uma indicação que ele não vai destruir totalmente, mas ele vai apenas renovar? Não creio que isso seja uma incoerência, porque o bom, como Deus colocou lá, óbvio, incluía a possibilidade da criação vir a ser amaldiçoada pelo próprio Deus, que foi exatamente o que aconteceu. O fato de ser, isso é bom, isso não significa que estava isento de uma avaliação de Deus em função do homem que ele criou e colocou lá, uma reação do homem como ele colocou lá. Não, ele deixou com o homem tomar certas decisões, e essas decisões, uma vez tomadas, se fossem erradas, iriam ser catastróficas, e foram. Então Deus teve e amaldiçoou a sua própria criação, cabia nos planos dele e na condição de bom. Então o que eu diria é que esse bom de Deus era um bom condicional, na condição da obra-prima da criação, o homem ser obediente a ele, Deus. Seja obediente a mim, e tudo vai sair bem. O que eu criei é bom, e você, Adão, é muito bom, mas você olhe, porque você foi criado à minha imagem e semelhança, você é um agente moral, e eu vou querer a obediência de você. Eu lhe entreguei uma criação muito boa, uma terra boa, tome conta dela, sujeite esta terra e tenha juízo, me obedeça, que isso que eu criei, que é bom, vai andar de uma maneira muito tranquila, suave. Você verá, Adão. Adão não agiu bem, desobediente, cobiçou, pecou, e Deus disse, isso que eu criei, que era bom, deixou de ser, por causa da desobediência do homem. Agora, isso não está escrito em Gênesis, em lugar nenhum, mas é óbvio. Então, não é uma incoerência. Aliás, se fosse, Deus não teria amaldiçoado a própria terra que ele fez. Então, o aspecto físico, creio eu, da primeira criação, terra, incluindo o físico, incluindo aí também os seres animais, árvores, vegetais, e universo, tudo mais, deixou de ser bom e se tornou preparado para juízo. E até seres humanos também, muitos, a maioria, deixou de ser bom aos olhos de Deus, e lago de fogo eterno. Parentes de Adão, vieram de Adão, que Deus declarou muito bom, e vai para o inferno. Então, não, acho que uma coisa não contradiz a outra. A ideia que dá, irmãos, é que Deus não quer mais nada com aquela velha terra. É como eu penso. Com a velha criação física que estava amaldiçoada, e que nós lemos lá em Isaías, não quer mais nem ouvir falar, não quer mais nem memória dela. Mas falou em árvore da vida, falou em água da vida, falou em Jerusalém celestial, lembra-se a outra Jerusalém, claro. Então, mas isso é continuidade, tudo bem, que seja. Claro que vai haver, em termos pelo menos ideológicos, e de essência, não de essência, mas acho que ideológico é melhor, em termos de valores do que Deus estabeleceu na primeira terra, ele vai puxar para lá também. Mas seja como foi, aqui eu quero encerrar este ponto e comentar mais algumas poucas coisas e encerrar a pregação. Eu acho que nós estamos falando de coisa tão fora do nosso alcance e com quase nenhuma informação sobre novo céu e nova terra, que eu receio que os eruditos que escrevem muito sobre isso e tomam posições taxativas, fiquem esticando muito os termos hebraicos, gregos. É muito interessante. Você lê um comentário, um pastor como o MacArthur, diz, novo aqui significa que é um novo de espécime, do zero. Em grego é isso.
Você vai para um erudito no grego, dicionário, conhecido, aí está lá o especialistazão no grego, lá, disse, esse nome, ele quer dizer novo do zero, de origem, e também renovado. Está lá. Então, esticar demais, isso aqui é isso, e não quer dizer que é o outro. Não pode dizer, porque que pode ser isso aqui? Pode, mas pode ser o outro também? Pode também. Então, eu temo que esticam muito os termos, as expressões, e puxam uma passagem com a outra. E quando se estica alguma coisa além da sua flexibilidade, o que acontece? Quebra. Então, eu espero que algumas dessas teorias, pelo menos as mais rígidas, não estejam quebrando a ligação com a revelação bíblica de fato. Está escrito isto, e aqui está escrito isto. Dá para juntar? Sem forçar? Sem esticar muito? Dá, então junte. Não, para eu combinar aqui, vou ter que esticar um bocado. Não estique tanto não, porque pode quebrar. E acaba você lendo uma teoria, uma coisa assim, que a Bíblia não está explicando. Então, eu acho que é um caso, mais um, de aparente contradição. Se o céu será novo e a terra será nova, e tudo já passou, então todos os vestígios anteriores foram destruídos. Por outro lado, se vai haver árvore da vida, um rio que corre, e a primeira criação aguarda para ser redimida e tal, então haverá algo de continuidade. Parece que aqui Deus nos coloca num xeque-mate, numa situação em que não temos a resposta. E é daquelas situações gostosas em que Deus se exalta e se glorifica na sua soberania e na sua onipotência, ao mesmo tempo que humilha a nós, pobres seres humanos, que queremos entender tudo e não conseguimos. Mesmo quando Deus nos humilha, é com amor, para ensinar o nosso lugar, colocar a mão na boca e dizer, amém, aqui eu fico quieto, louvado seja Deus. Então, depois de muito estudar esse assunto, pessoalmente, a minha posição é esta. É novo do zero ou é renovada? Há indícios de ambos. E eu me inclino mais para essa parte aqui do novo mesmo, do zero. Mas vejo muita força, como eu mesmo mostrei para vocês, em argumentos aqui que falam em continuidade, pelo menos num certo nível de continuidade. Eu vou até aí, daqui eu não passo. Como eu disse, o aspecto prático disso tudo, eu usei quase a pregação toda para isto, é para lhe estimular a pensar nas coisas do alto. Nós falamos um bocado aqui, de terra, de criação, de primeira criação, segunda criação, de Adão, de Eva, de pecado. Você viu quanto nós falamos aqui de assuntos bíblicos? Você não pode imaginar como isso exercita. Amanhã você está na academia fazendo para lá e para cá, para lá e para cá. Agora a perninha, agora aqui, respira, e não sei o quê, para lá e para cá, para lá e para cá. Para quê? Para fortificar, dizem eles, lá os seus músculos, as suas coisas e tal e tal. E você é bom nisso, de ter uma disciplina de acordar às 5h30 da manhã, ou 6, ou depois do trabalho de noite, cansado, mas vai para tal da academia e vai fazer lá para poder se exercitar e o seu corpinho, seu lindo corpinho, ficar cada vez mais bonitinho e, vamos concordar, mais saudável também. Tudo bem. Mas você é bom nisso e gasta um dinheiro danado nisso, e tempo, e energia, para exercitar o seu corpo, que vai terminar num caixão, ou virar cinza, como está a moda hoje. Se não for arrebatado antes, seja como for. Que tipo de exercício espiritual você está dando para o seu cérebro,
para a sua mente, para o seu espírito. Você acha que as coisas deste mundo aqui exercitam sua alma? Pois eu vou dizer, acho que exercitam, ao contrário. Agora sou eu que vou inventar uma frase: desexercita. O aspecto espiritual atrapalha, joga minhoca na nossa cabeça. Ixi, agora politicamente correto, agora estou falando mal das minhocas, vem já algum defensor dos animais dizer que o pastor Mauro fecha a igreja dele porque ele falou mal das minhocas. Minhoca não é um termo pejorativo, e minhoca é tão nobre quanto o leão, e etc. e tal, e tudo bem. Se quiser, eu faço um discurso aqui defendendo as minhocas, para ver se eu livro a minha barra. Mas as coisas do mundo desexercitam, porque trazem coisas, não é nem minhoca, deixa pobre das minhocas lá, mas coisas pecaminosas mesmo, coisas ruins, coisas do diabo, às vezes imperceptivelmente, a gente nem nota, não está acostumado, quando fala de... Pessoal, vamos aprofundar um pouquinho o negócio de novo céu e nova terra. Isso é complicado, mas amanhã tem minha academia, 1 hora, 2 horas, aí vai. Então procure, e eu... Tem uma coisa que quando eu parar de pregar, eu vou dizer: Senhor, eu acho que nisso aqui, eu acho que eu posso me gloriar em Cristo, e que eu avisei esse povo, avisei o que eu pude e até o que eu não pude, no sentido de talvez até cansar vocês. Coisas do alto, coisas do alto. Então, se você achou válido o exercício que nós fizemos aqui, amém. Se não achou, amém também, porque eu faria de novo e espero que você seja mais exercitado. Muito bem. Temos ainda alguns minutinhos, e voltando, impressiona, quase que frustra. Eu não vou dizer frustra porque não dá para dizer, porque estamos falando da palavra de Deus. Mas quase frustra o silêncio praticamente total que Deus faz de novo céu e nova terra. Senhor, fala mais, até para nos ajudar a nos posicionar nesse negócio de novo, renovado e tal. E não se iludam, essa discussão já vara 2000 anos, é por falta de informação. E o homem não se conforma, aí fica puxando, esticando, como eu já disse. Tem muito pouca informação sobre o novo céu e nova terra. E nós vamos ver algumas sugestões ao longo do nosso longo texto, nas próximas pregações. Por outro lado, há muita revelação sobre uma cidade chamada Nova Jerusalém. Muita. Mas, Senhor, novo céu, nova terra, parece nada. Se nós formos medir a importância pelo tamanho do tratamento que tu dás na revelação tua, no caso desse texto de Apocalipse, há uma coisa e a outra, é impressionante, como o novo céu e nova terra vira uma poeira, perto da Nova Jerusalém. É aí onde está o segredo para o crente que quer pensar no futuro. Eu vou passar toda a minha eternidade no céu. É verdade ou não? Essa é uma pergunta fantástica e que poucos sabem a resposta, apesar de que a Bíblia dá a resposta. Eu não vou dizer hoje, não. Aliás, não sei se está no meu esquema ainda hoje. Está. Então, eu vou já responder. Características da Nova Jerusalém. Vamos voltar para Apocalipse 21, versículo 2. Até aqui estivemos com o versículo 1. Novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo, e muitas outras passagens até versículo 17, Apocalipse 22, como já expliquei.
Então hoje nós vamos começar a ver, eu vou já parar, começar a ver características da Nova Jerusalém. Primeira, celestial. Ela é do céu, não do céu universo, onde está o sol, as estrelas, os planetas, do céu, lugares celestiais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Pula para o versículo 10, e me transportou está vendo os pulos que João vai dando, para a gente ficar só num assunto só. Então o assunto agora é a origem de Nova Jerusalém, aí versículo 2, versículo 10, aí depois vai passar por, aí eu vou ter que ir para Hebreus 12, então, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, está repetindo o versículo 2, embora com mais detalhes, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém. Agora ele não chama mais Nova Jerusalém, chama só Jerusalém. Curioso isto, então tem dois nomes a cidade, que é a Nova Jerusalém, para não ficar chamando o tempo todo de Nova Jerusalém, ele chama logo, foi Jerusalém. A outra já era, dissolveu, derreteu. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, de novo. Em Hebreus 12, o autor de Hebreus, que nós sabemos quem é, ele fala bastante da vida do salvo lá, nos lugares eternos ou no céu, não importa, ele fala da existência do crente pós-vida na terra. E ele faz algumas revelações interessantes, lá nos versículos 22 e 23 de Hebreus 12. Então, no versículo 22, ele diz, mas, fazendo um contraste com Moisés e com o povo judeu lá no Monte Sinai, Moisés ficou trêmulo e tal, e mostrando a precariedade da situação da época com a situação futura do crente. É assim que Hebreus pega aqui o tom, é assim que ele quer, que ele explora. Mas vocês, como se dissesse, em contraste, vocês tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, seria talvez mais um nome para Jerusalém, pelo menos uma característica, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes, continua, eu vou voltar a esses dois versículos ainda outras vezes, mas eu estou só concentrado na origem desta cidade. Ela não é da nova terra, ela não pertence à nova terra, ela vai pousar na nova terra, ela vai ser acessível à nova terra, mas na realidade ela é celestial, não no sentido que a lua é celestial, como já disse, a lua já terá sido destruída também, essas alturas, mas dos lugares celestiais. Ela virá dos lugares celestiais e pousará na nova terra. Então, ela própria era de origem celestial. Na minha maneira de ver, na minha fraquíssima maneira de ver, é como se um pedaço dos lugares celestiais baixasse ou tivesse sido transferido para a nova terra. É assim que eu vejo. Houve aqui uma concessão que Deus deu absolutamente fantástica para essa nova terra, ao fazer sobre ela, incorporar de uma certa forma, incorporar ou juntar um pedaço do céu. Céu entendido como lugares celestiais. E aí vem a segunda característica, santa. Versículo 2, Apocalipse 21 e 2. Estamos agora fazendo um apanhado dos versículos que falam
da santidade dela. Via cidade santa, que é a ideia básica de santidade, vocês sabem que é pureza e separada de Deus, para Deus, bem especial aos olhos de Deus. Será habitada pelo próprio Deus, tanto que ela é chamada de tabernáculo de Deus entre os homens. Versículo 3 agora. Então ouvi grande voz vinda do céu, do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo, literalmente, é a tenda daquela construção que ficava no deserto, que já expliquei ao longo dessas pregações em Apocalipse. E é onde Deus ficava ali, ou se manifestava de uma certa maneira, como eu já disse, precariamente, porque ele estava no céu, mas ali havia o lugar santo, o santo dos santos, as asas dos anjos se tocando ali, com a arca da aliança, propiciatório em cima, e ali onde era a presença de Deus, era manifesta de uma maneira muito precária, mas se havia um lugar sagrado, era ali. E agora diz que o tabernáculo de Deus é entre os homens, está entre os homens. Aí lá no versículo 22, vejam como ele pula, e falando quase do mesmo assunto. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Revelação importante. O santuário significa basicamente o lugar santo que havia na primeira construção no deserto, que Moisés fez, e depois nos outros tempos também, mas o lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos. Ali era chamado de santuário, onde Deus estava, na sua presença mais imediata. É como se João dissesse: para que santuário? Se o santuário representava a presença de Deus, mas agora o próprio Deus está presente. Para que uma foto de uma pessoa, se a própria pessoa está lá? Não é para se lembrar, como alguém que está muito longe ou coisa assim, que se quiser botar uma foto ali, pode até colocar, e muitas pessoas botam, mas é outro sentido de quando alguém está ausente, ou já se foi, ou já partiu, ou já morreu mesmo, uma foto. Mas aqui não. Para que santuário? Para que um lugar santo? Para que o Santo dos Santos? Se o próprio Deus estará ali. Então, quando Hebreus, lá em capítulo 12, de novo, quando ele fala que o crente chegou à cidade celestial, ou seja, estará chegando, já está reservado para chegar lá, ele diz também que ele chegou a Deus e ao Cordeiro. Quero voltar lá, Hebreus 12, 23 e 24 agora. Tudo começa no 22, quando o autor diz: tendes chegado. Então a ideia é o crente chegando numa situação. Que situação? No futuro, para ali ele começar a gozar a sua eternidade de salvo, de redimido. Então ele alista várias condições pertinentes ao estado eterno. E aí que ele diz: tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, Nova Jerusalém, e a incontáveis hostes de anjos estarão lá, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, só redimidos. E o verbo ainda é: tendes chegado a Jesus, ao próprio, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e incontáveis hostes de anjos, a igreja, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que eu pulei, e a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão, e continua. O que eu quero chamar a atenção é só um aspecto. É que diz: vocês vão chegar lá, na Nova Jerusalém, e lá vocês terão a presença do próprio Cordeiro. E lá vocês terão a presença do próprio Deus, obviamente Deus Pai. É muito forte isto. Então, é como se o pedaço do céu que desceu, o próprio Deus veio junto. Um pedaço dos lugares celestiais desceu à nova terra e Deus veio junto. E com ele o Filho querido dele, Jesus Cristo. E um monte de anjos, os anjos dele vieram juntos. E não apenas Deus veio aqui, na Nova Jerusalém, para passar um tempo, inaugurar nova terra e voltar. Como, aliás, Jesus Cristo veio aqui, passou o tempo e voltou. Não! Agora Deus vem com o Cordeiro, com Jesus Cristo vem, e vem para ficar eternamente. No céu e na nova terra. No céu e na nova terra. Então podemos dizer que Deus estará na Nova Jerusalém, que é um pedaço do céu, é uma parte celestial, porque ela veio de lá e Deus veio junto. Só o fato de Deus ter vindo junto para ficar já mostra que ali é um ambiente celestial onde estará o próprio Deus, é óbvio. E o Filho de Deus, o Cordeiro. Lá estarão pessoalmente. Lá em Hebreus 12, não precisa mais ir lá, eu já li, ela é chamada a cidade do Deus vivo. É lá que ele está, agora, para sempre. Acabou, é lá. É lá. Onde é que está Deus? No céu. Deus está em Nova Jerusalém. Ah, então Deus saiu dos lugares celestiais. Não, Nova Jerusalém é um pedaço dos lugares celestiais. A minha mente de calango chega até aí. Digo de calango porque é bem pequenininha. Se quiserem uma borboleta também serve. Bem pequenininha. E pensando, orando, meditando, lendo a Bíblia. E é assim que é o máximo que eu vou chegar para vocês, sobre Nova Jerusalém, é isto aqui. Então, o crente vai para o céu, aquela pergunta, vai passar a eternidade no céu, ou numa cidade física, que eu vou comentar isso depois. Os dois. Porque ao estar em Nova Jerusalém, ele está no céu, nos lugares celestiais, que baixou de lá. Ao mesmo tempo, ele está numa cidade física, que dá para medir a cidade, como nós vamos ver. Segunda coisa. Terceira coisa, estará na nova terra também. Então, o crente estará no céu, lugar celestial, na Nova Jerusalém, uma cidade, e nova terra. Essa questão de quem estará em Jerusalém, na Nova Jerusalém, se todos os crentes, ou uma parte deles, nós vamos ver depois. Então, na próxima pregação, nós vamos ver a terceira característica de Nova Jerusalém, é os habitantes da Nova Jerusalém. E vamos ver também quem não estará lá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a captar um pouquinho que seja dessas coisas, mas o que está revelado é para ser e é suficiente para manter viva a nossa esperança, aumentar a nossa certeza de salvação e nos atrair para pensar mais nas coisas do alto, que para nós redimidos em Cristo são muito boas, mas nós somos teimosos. Aí ficamos olhando basicamente para os exames que vamos ter que fazer ao longo dessa semana.
E o que vai dar do restante da votação no Supremo? E a política do Brasil? E o presidente? E as coisas do condomínio, do nosso prédio? E o carro está vazando. Nós não podemos escapar de nos preocupar com essas coisas e pensar nessas coisas. Estamos nesta terra, somos cidadãos, claro. Mas não entendemos ainda a proporção, Senhor, a proporção de que nós pensamos e nos deixamos absorver pelas coisas daqui. Eu não falei nem nas pecaminosas, só falei na nossa sobrevivência aqui na terra, sem falar no tempo que nós damos a coisas que aparentemente são inofensivas, mas são profundamente hostis, e nós sabemos disto. Que o teu Espírito se agrade de tocar nesses crentes, para inverter essa proporção e deixar as coisas daqui no lugar que elas devem ter, ou seja, secundário, ou menos do que isso, e jogar nosso pensamento mesmo, nossas esperanças, nossa alegria nas coisas do alto. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.